Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um pouquinho? Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Três pequenas considerações da liturgia da palavra para a gente meditar. Primeira, o mistério do nascimento de Jesus, o mistério da encarnação do Verbo, de Deus que se fez carne. Ele mexe com toda a nossa estrutura. Ele questiona uma série de realidades para nós muitas vezes sólidas. O mistério da encarnação derruba certas falsas crenças que nós temos. E notem que José e Maria também são surpreendidos. Ficam, usaria no nosso português, do meu jeito, ficam de boca abrida ao contemplar o mistério do Verbo. Seguiram o que recomendava a lei. O menino foi apresentado no templo, com oito dias. Foi apresentado no templo. E todos no templo comentavam a respeito deste menino. E José e Maria observavam tudo isso. E é impressionante que não só os que estavam no templo, junto com José e Maria, mas também, em especial,
um idoso, que esperava a realização da promessa. O velho Simeão, um homem temente a Deus, um homem de piedade, um homem com comprovadas virtudes, que vivia no templo a serviço de Deus. Deus prometeu a ele que ele não morreria antes de ver o Salvador, antes de pôr os olhos no Salvador. E quando ele vê, ele diz: olha que oração bonita e que testemunho de maturidade, não pela idade avançada, não, somente, mas uma oração de maturidade de quem compreendeu o mistério de Deus revelado na pessoa desta criança, do Verbo eterno. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações. Então, note que o nascimento deste menino, como eu dizia no advento, não é um menino qualquer, como nasce todos os seres humanos. Não. É Deus que se fez carne. É Deus que se fez criança. É Deus que se fez pequenino. E Ele é a luz. A luz. Quando a gente fala de luz, facilmente a gente pensa nessa luz. Mas esta luz, perto dele, que é a luz, é um rastrinho de luz. Esta luz. Nós poderíamos dizer de forma metafórica, ele é a fonte dessa luz. Vocês acham que essa luz é boa ou não? Sim ou não? Então, o que seria se não existisse uma fonte dessa luz? Então, é Jesus. Metaforicamente, para você entender que a luz é muito mais forte, brilha muito mais. E é sobre esta luz que nós nos colocamos. Deus menino, que é motivo de alegria para todos em Israel, que é motivo de espanto para José e Maria, que é motivo de alegria e de admiração para todos em Israel. Ele é a luz que veio iluminar, que veio para iluminar e nos arrancar das trevas da morte, das trevas do pecado, da escuridão de uma vida sem Deus, da escuridão de uma vida totalmente à mercê das realidades humanas. Ele veio nos resgatar. Ele é a nossa luz. É o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda sobre a luz, da primeira leitura da primeira carta de João, capítulo 2, que diz assim: no entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. E aqui tem a palavra forte de João. Odeia. Aquele que odeia seu irmão ainda está nas trevas. Mas não vamos falar de ódio, porque o ódio para nós é uma palavra, como eu disse, muito forte. Talvez
conscientemente a gente não odeie. Justamente pelo fato de a gente achar que a palavra ódio é muito forte. A gente só não quer saber de conviver com certas pessoas. A gente só não quer saber de estar em contato com certas pessoas. A gente só quer distância de algumas pessoas. Mas se a gente não quer estar perto de algumas pessoas, então não existe entre nós, e não existe entre nós o quê? Não existe amor. Não existe amor. Então, dizer que a gente odeia. Não, a gente não odeia. A gente só não quer certas pessoas perto da gente. Mas como diz o texto, o que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas e caminha nas trevas. E não sabe onde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Então, quando a gente olha para nós e a gente se acha a melhor bolacha do pacote, a única bolacha do pacote, e a gente se fecha a todo o perspectiva de novidade que o outro possa me trazer, seja de alegria, seja de tristeza, seja de dificuldade, seja de espinho. Porque assim como os outros podem trazer para mim dificuldades de relacionamento e podem ser espinhos na minha vida, de repente eu também posso ser espinho para outras pessoas. E na pessoa de Jesus, o Verbo eterno feito carne, é preciso que a gente busque tirar, do nosso coração aquilo que nos impede de amar. E que de repente acaba crescendo em nosso coração por orgulho, por vaidade, por ressentimento, por mágoa, por tristeza, por uma série de situações. Mas Jesus é luz e Ele veio iluminar também estas realidades obscuras na nossa vida. E dessas realidades nós precisamos nos converter, contemplando o mistério do Verbo eterno que se fez carne, tirar do nosso coração essas coisas, para que a gente possa amar profundamente e traduzir o nosso amor com atitudes concretas e reais no nosso dia a dia. O terceiro ponto, uma frase do início da primeira leitura que me choca muito, sempre que eu leio. Caríssimos, para saber e conhecemos Jesus, para saber se conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Jesus, segundo a carta de João, é critério para dizer se nós conhecemos ou não conhecemos Jesus. E será que o padre poderia perguntar se você guarda os mandamentos de Jesus? Ou será que o padre pode perguntar se você conhece Jesus? Qual a pergunta você prefere que eu faça? Qualquer uma das duas vai dar na mesma resposta. Então o texto diz, para saber se conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. João, é fantástico essas palavras de João. A gente escuta estas palavras
e elas descem queimando, elas descem rasgando dentro da gente. E é preciso que a gente faça esse confronto. É preciso que a gente faça esse confronto, porque senão nós estamos enganando não a Deus. Porque a Deus ninguém pode enganar. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Mas estamos enganando a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. E João vai dizer, e a verdade não está em nós. Então, o mistério do Verbo encarnado, ele deve revelar a nós o rosto de Deus e a necessidade que nós temos de amar. Porque tudo o que é colocado sobre a luz, a gente enxerga com maior perfeição. A gente enxerga com maior profundidade. Como eu disse outras vezes, e eu repito, aquela ideia do pintor. Quando se pinta a casa, passa-se massa corrida. Aqui eles passaram massa corrida. Depois usaram aquela lixadeira para lixar. Eu acho impressionante. Como que eles fazem para perceber as imperfeições da parede? O que eles fazem? O que o pintor faz? Coloca luz. E quanto maior, mais forte for a luz, mais imperfeições acontecem. Então, se um pintor quiser enganar a gente e dizer que é bom pintor, o que ele faz? Ele passa a massa corrida na parede e não coloca luz. Aí não aparecem as imperfeições. Mas se colocar luz, aparecem as imperfeições. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais iluminados nós somos e mais necessidade nós descobrimos em nós de lutar contra os nossos pecados. Quando que a gente diz que não tem pecado? Quando a gente está longe de Deus, a gente diz que não tem pecado, porque está longe da luz. E quanto mais a gente está perto de Deus, quanto mais a gente busca na oração, quanto mais intimidade a gente tem, mais necessidade a gente reconhece de buscar uma confissão e de nos livrar do pecado. Ou não é assim? As pessoas que estão distantes de Deus não se importam nem um pouquinho com o pecado. Tanto faz se tem pecado, se não tem pecado. Até dizem que nem pecado tem. E por isso nem precisa buscar o sacramento, porque não tem pecado. Por que fazem isso? Porque estão longe de Deus, longe da luz. Quando nós nos aproximamos de Jesus, que é luz para iluminar todas as nações, ilumina também os nossos pecados. E aí a gente tem necessidade cada vez mais de procurar a confissão. E a gente perceber, lutar, né? Lutar, até morrer. Para se livrar do pecado, viver na luz e manifestar a verdade revelada pelo Verbo eterno que se fez carne e veio morar no meio de nós. Contemplar o Natal deve produzir em nós estes frutos. Se não produzir, nós simplesmente estamos passando por esta vida e não entendemos o mistério da presença dele que veio nos visitar. Deixemos que sua palavra ilumine o nosso coração, ilumine os nossos pecados e nos dê coragem para nos converter.